Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, enquanto estivermos nessa situação, nessa fase de quarentena, nós vamos estar gravando algumas videoaulas e enviando para a plataforma Plural, juntamente com algumas atividades para vocês irem exercitando em casa, certo? Então, nós vamos recomeçar a unidade 2, quando o Brasil era de Portugal. Lembrando que essa unidade ela foi iniciada na sala de aula, porém ela não foi concluída. Nós paramos meio que no meio da unidade, tá? Então, nós vamos iniciar pela unidade 2. Então, como vocês podem ver aí nesse mapa mundi, nós temos o Império Colonial Português, no final do século XVIII até início do século XIX. Como vocês podem perceber, essa parte que está em vermelho, contornando aí os continentes africano, asiático, o americano, né, são áreas portuguesas, áreas que os portugueses conquistaram. E isso a gente já viu também na aula anterior, né, que na verdade, para se chegar às Índias, que era o sonho, digamos assim, dos navegadores europeus, eles foram contornando a África, né, em várias viagens de navios, e assim eles descobriram, né, um caminho marítimo para as Índias, onde de lá eles obtiveram várias especiarias, coisas que não tinham na Europa, né? Então todo esse caminho vermelho aí, ele uma consequência do domínio português em toda a África, em parte da Ásia e também na América, onde podemos visualizar aí o Brasil. Nesse terceiro slide, vocês podem ver aí, né, uma foto que retrata a chegada dos navegadores europeus portugueses no Brasil, principalmente a chegada de Pedro Álvares Cabral, com toda a sua frota de vários navios, e assim eles começam a ter os primeiros contatos com os índios que aqui já habitavam. Então, como vocês podem perceber na imagem, essa imagem tem no livrinho de vocês, tá bom? Ela retrata o trabalho dos índios no meio da mata, com a derrubada, né, do pau-brasil, da árvore do pau-brasil, a árvore que deu nome ao nosso país e que se consagrou como a nossa primeira riqueza econômica. Então, os índios começaram a trabalhar para os portugueses, em troca do recebimento de vários produtos. E a essa troca de recebimento de produtos por serviço prestado, chamamos de escambo, né? O escambo é a troca de um serviço por um produto. E eles recebiam vários produtos, inclusive utensílios para trabalho, como facas, machados, enxadas. Recebiam também outros materiais, objetos, né, em troca do trabalho deles, como pedras, como vidros coloridos, espelhos e etc. Vem em seguida as feitorias. Não sei se vocês ainda lembram, mas as feitorias nada mais eram do que lugares estratégicos escolhidos pelos portugueses próximo da costa litorânea para armazenar o pau-brasil até o momento dele embarcar para a Europa. Eram como se fossem armazéns temporários para guardar a madeira que seria levada para a Europa. Não sei se vocês também ainda lembram, mas do pau-brasil se extraía uma tinta vermelha que os europeus utilizavam para tingir tecidos. Já os índios, além de usarem a tinta vermelha para pintarem seu corpo, seus acessórios, eles também usavam a madeira para fazer seus acessórios de trabalho. Dando seguida aí, vem em seguida as drogas do sertão, né? Que drogas do sertão são essas? Que nós também vimos na aula passada. Era o nome que os europeus chamavam
para os produtos como cacau, canela, cravo, baunilha e guaraná, que eram produtos encontrados na região amazônica e extraídos aí pelas missões jesuíticas, pelos jesuítas. Como também já foi falado antes, foram os primeiros padres missionários que aqui chegaram para catequizar os índios. Nesse slide, nós já vamos falar sobre as capitanias hereditárias, que estão bem representadas no mapa ao lado. Não dá para ler bem os nomes, mas dá para perceber que eram territórios, pequenos lotes de terras cortados horizontalmente por traços imaginários. Mas antes de falarmos melhor sobre as capitanias hereditárias, vamos lembrar aqui sobre as funções da colônia brasileira para com a metrópole portuguesa. Quando o Brasil foi descoberto oficialmente por Portugal, eles chamaram o nosso território de colônia. E os descobridores, Portugal, passou a se chamar de metrópole. E a colônia, ela tinha que cumprir algumas obrigações para com a sua metrópole. Por exemplo, o Brasil só poderia vender produtos e comprar da sua metrópole, de Portugal, Então, como também foi falado na sala de aula, quando eles aqui chegaram no ano de 1500, eles conheceram o território, mas logo voltaram para Portugal. Não ficou tendo nenhuma administração da colônia, da nova colônia portuguesa. O Brasil meio que ficou só com os índios, trabalhando aí no cultivo do pau-brasil. E foi nesse momento que outros povos invadiram o país, franceses e holandeses. Eles perceberam que aqui não existia nenhuma administração política e assim invadiram o Brasil e inclusive ficaram amigos, fizeram amizades aí com algumas tribos indígenas. E devido a essas invasões que estavam acontecendo na colônia portuguesa, no Brasil, foi que veio um decreto aí do rei de Portugal para que o país fosse dividido em 15 faixas horizontais de terras. E a essas divisões de terras, eles chamaram de capitanias hereditárias. Então, inicialmente, o Brasil ele foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Se compararmos com hoje, nós temos o quê? 26 estados e um distrito federal. Era como se naquela época essas capitanias fossem 15 estados, mas a nomenclatura era diferente. A palavra da época, a expressão da época era capitania hereditária, que se chamava cada lote de terra dividido aí por faixas imaginárias e horizontais. E quem recebia uma capitania hereditária chamava-se donatário, era o capitão donatário. Ele era o dono daquela capitania hereditária. Então, entre as funções aí dos donatários, encontramos as seguintes. Eles tinham que defender a terra contra as invasões estrangeiras, eles tinham que garantir o povoamento, criando vilas e cidades, assim também como tinham que organizar atividades econômicas, tinham que fazer a terra produzir, introduzir o cultivo de vários produtos agrícolas naquela terra. Então, mesmo com o sistema das capitanias hereditárias, as invasões estrangeiras continuavam acontecendo. E aí o governo de Portugal teve outra ideia de criar o governo geral no Brasil, mandando para cá o primeiro governador geral do Brasil no período colonial, chamado Tomé de Souza. Qual era a missão do governador Tomé de Souza? Ele tinha que defender a costa litorânea e o interior
dos invasores, tinha que garantir o cumprimento da lei, assentar colonos, organizar a administração da colônia, fundar vilas e cidades. E é aí que ele vai fundar a cidade de Salvador, que é a primeira capital do Brasil, no atual estado da Bahia. Juntamente com Tomé de Souza, vai vir os jesuítas. Os jesuítas, que foram os primeiros padres que aqui chegaram, vieram com a principal missão de catequizar os indígenas. A parceria entre os índios e os colonizadores portugueses não durou muito tempo, né? Porque eles começaram a aprisionar os índios e a vendê-los para trabalharem nas capitanias hereditárias. Então, eles passaram a chamar os índios que eram vendidos, comercializados, de negros da terra. E eles eram capturados pelos bandeirantes, como também falei nas aulas anteriores. Os bandeirantes eram homens que procuravam metais preciosos, né? Ouro, prata e outros metais na mata. Então, eles também começaram a procurar os índios para vender, e assim eles iam trabalhar em diversas funções para quem assim os adquirisse. Dando continuidade à aula, como vocês podem ver nessa imagem que também tem no livrinho de vocês, é a imagem de um engenho de cana-de-açúcar, né? Onde vocês podem observar que os animais eram a força-tração principal para funcionamento aí desse engenho. E a cana-de-açúcar, ela passa a assumir a principal economia do Brasil. Após o pau-brasil, vem o cultivo da cana-de-açúcar, muito presente nas capitanias de Pernambuco e Bahia, e na Bahia. Então, lembrando que mesmo o governo geral tendo sido instalado no Brasil, mas o Brasil continuava sendo dividido por capitanias hereditárias, e cada capitania tinha um nome diferente e tinha um dono diferente também. As capitanias que desenvolveram e que se sucederam, que prosperaram no cultivo da cana-de-açúcar, né, no caso foram Pernambuco e a Bahia. E nesse momento vai chegar no Brasil vários escravos africanos. Vários africanos vão chegar no Brasil e vão trabalhar de forma escrava. Então, o trabalho dos africanos, ele foi muito presente nos engenhos de cana-de-açúcar. E ele veio meio que a substituir o trabalho do índio. Então, se compararmos a sociedade colonial brasileira a uma pirâmide, eu até coloquei aí página 37, porque vocês têm uma pirâmide também na página 37 aí do livro, e tá até melhor para vocês lerem. Nós vamos observar o seguinte, que a base da pirâmide, ela era formada por indígenas e africanos, que eram escravizados. O meio da pirâmide, a parte intermediária, era composta por homens livres, ferreiros, carpinteiros, capatazes, mestres do açúcar, roceiros, lavradores, artesãos e pequenos comerciantes. E o topo da pirâmide, a parte de cima, nós vamos perceber que era ocupada aí pelos senhores de terras, os aristocratas, né? Aristocratas são proprietários de terras, e também pelos senhores de engenho. Então, nesse último slide vai estar mostrando aí as páginas que vocês vão ter que responder, né, no livro e no caderno de atividades, finalizando assim a unidade 2. E fiquem no aguardo que a qualquer momento eu colocarei novas atividades na plataforma Plural. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.